De volta ao programa O Mundo da Criança de hoje, programa especial, a Páscoa de Jesus. E nós estamos aqui com a Renata e também com a Débora, é isso? Renata e Débora aqui com a gente no programa O Mundo da Criança, falando um pouco da Páscoa. O doutor Francisco lembrou muito bem, nós temos uma mensagem muito bonita agora, né, doutor? Vamos recordar, junto com a Débora e a Renata também, a origem da Páscoa, a história, aquilo que a Bíblia traz sobre a Páscoa para a gente. Então isso começou lá no Egito, e aí nós podemos contar aí com a tela para que a gente pudesse aproveitar a imagem e não sei se vai ser possível, hein? Tudo é possível àquele que crê. Eu acho que sim. Então vamos lá. Tá aí. Quem é esse? Esse é lá o início lá, Moisés, que começou toda essa história, né? E aí nós temos a ideia da Páscoa, né? E o que aconteceu é que a saída dos hebreus, do povo lá, do povo judeu do Egito, que estava lá escravizado, né? E aí, por um chamado de Deus, Moisés foi o elemento que foi usado para sair com esse povo do Egito. E nós temos toda uma mensagem, porque o povo lá estava escravizado, e realmente escravidão equivale à morte, muito contrário da ressurreição de Jesus, que equivale à vida. Então eles estavam lá escravizados, e aí nós que escravizar equivale a tirar a vontade e a alma de alguém. Foi exatamente o contrário do que Jesus está fazendo para a gente, nos dando a oportunidade da liberdade e realmente para que a gente tenha vida. E a escravidão, quer dizer, a ausência da Páscoa, até a Páscoa, realmente significava tirar a nossa liberdade e a nossa situação de viver, né? E aí surgiu então a Páscoa atual que nós comemoramos, né? Com a chegada de Jesus, e aí a Páscoa que deixou a cruz vazia, né? Então Jesus, como a Renata, a Débora comentaram, foram lá num sacrifício lá, realmente humilhante, terrível, desagradável, mas acabou acontecendo esse milagre da ressurreição. Eu acho interessante porque Deus poderia ter um outro projeto, né? Poderia conservar o corpo morto de Jesus, e a gente ia lá ver um corpo morto, né? Uma opção aí que surgiu, mas na verdade ele falou, olha, não tem corpo morto. Jesus é Espírito, Deus é Espírito, e nós temos mais que provocar a ressurreição para que realmente demonstre vida. E esta ressurreição, a cruz ficou vazia, né? E a ressurreição é igual, então, a uma vitória sobre a morte, né? E é por isso que a gente comemora essa chegada de Jesus, né? E aí a gente ouve dele, eu vim. E vim para quê? Vim para resolver um problema seu, da vida. E não é pouca vida, não. Eu vim para dar qualidade de vida para vocês. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Então aí vocês imaginem da importância desse fato para a gente, para que a gente tenha vida, e como nós mencionamos, todo mundo quer saúde, o que significa querer vida, né? E o próprio João falou lá no comecinho lá do Evangelho de João, que em Jesus estava a vida, e ele era a vida. Então toda a identificação de vida e de saúde que você quer para o seu filhinho está realmente em Jesus. E aí, com esses aplausos, chega o Cordeiro. Chega o Cordeiro. E o Cordeiro é o símbolo mais antigo da Páscoa, né? No Novo Testamento simboliza Cristo, que é o Cordeiro de Deus, sacrificado em prol da salvação de toda a humanidade, inclusive eu e você, Marco, né? E a Renata também, e a Débora também. Claro, estamos nesse aí, o Cordeirinho muito saudável, aí, e o próprio Jesus Cristo chegando, né? E agora a gente viu essa história muito resumida, de lá do Egito até Jesus, e aí a gente fala assim, olha, mas
Ovo de Páscoa. O que o ovo tem com isso, né, Renata? O que o ovo tem com isso? Vamos explicar então, por isso que aqui nós estamos falando que o ovo simboliza o nascimento e ele contém o fruto da vida, ele contém a vida, é o símbolo da vida, é o ovo. Por isso que o ovo tem a ver com esse momento da Páscoa e ele aí simboliza o ressurgimento de Jesus Cristo. Então é porque realmente quando a gente tem lá, desde o comecinho, forma lá a célula masculina, célula feminina, óvulo e espermatozoide, forma o ovo. E aí, então, esse é o símbolo da vida. Ou, de uma maneira muito mais simples, quando você vê lá na geladeira o ovo da galinha, o significado é o mesmo, se você entender que esse ovo dali pode surgir uma vida. Então, estabeleceu aí como um símbolo antigo e o que mais identifica a Páscoa, o ovo. Mas aí nós temos outra dúvida. O que é que o chocolate tem com isso, hein? Tem que você perguntar o que veio antes, o ovo ou a galinha. Eu já ia ficar aqui. Mas a dúvida não é o que é que o chocolate tem com isso, né? Pois é. Vamos conversar sobre isso. O que a literatura traz sobre isso, né? Então, o cacau, o nome científico está aí, complicado esse nome científico. Theobroma cacau, nossa. Sabe o que significa? Né? Deixa o cacau, mas é o néctar dos deuses. Né? Então é um alimento calórico, energético, que ao tomar o formato de ovo, representou mais intensamente a força rejuvenescedora da vida. Né? Então é pelo caráter de energia que o chocolate tem, e aí sob a forma de ovo, acabou tendo essa associação. E aí o ovo de Páscoa, que é uma coisa muito tradicional da época, valorizada sobre o aspecto comercial nessa época aqui, mas que na verdade a gente quer que você pode olhar para o ovo de Páscoa, porque representa a vida, porque representa a energia, mas a gente quer que você olhe realmente para esse Jesus vivo, né, que está com todo projeto para que a gente tenha vida e, como nós lemos aí, vida em abundância. E aí, nós teremos que falar alguma coisa sobre o chocolate, vamos só lembrar os tipos de chocolate, o chocolate aí que existem e tal, e muita gente só coloquei isso porque a gente fala, pô, mas o chocolate amargo e tal, mas ele é o mais indicado, sabe, Marcos? Então, a orientação é que... aí você já começa a se preocupar com a saúde também, que muito chocolate não faz bem, começa a comer demais e tal, né? E aí, com isso, precisa tomar um cuidado e tal, mas que nós queremos desejar, na verdade... Então, até vou aproveitar esse gancho, assim, pra você ver, e Jesus não faz mal para nada. Pode aceitá-lo, que você está... Exatamente. Não tem rejeição, fantástico. Então, diferente do chocolate. Agora você tem que ter algumas cautelas. É só um processo de energia, de vida, que vale a pena ser vivido, né? Mas nós queremos desejar a você, telespectador, aí uma Feliz Páscoa e tal, mas, claro, uma Feliz Páscoa com Jesus. Concorda, Débora, com essa história? Com certeza. Então, isso é muito bom. Isso aí que nós queremos, né, Débora? Para que as mães conversassem com os filhos. Às vezes é tão complicado e tal, mas conta pra gente aí, dá um outro alento aí para a família. Ó, seu filhinho aí tá brincando e tal, mas de repente é a hora de ganhar ovo. Vamos falar um pouquinho, né? Sobre Jesus, né? Creio que a Páscoa também, em relação à cruz, quando a gente fala de cruz, quando a gente fala de salvação, a cruz está intimamente ligada realmente à salvação, à vida, porque na Bíblia fala, né, que para que se haja vida, precisa primeiro ter morte. Então, como a gente estava falando do Cordeiro, que ressuscitou no terceiro dia, assim funciona também. Quando a gente morre para algumas coisas da nossa carne, a gente nasce numa vida eterna. Então, Jesus representou muito isso, muito claramente. Ele teve que morrer para que hoje eu, a Renata, cada um de vocês que está assistindo, pudéssemos ter a chance de poder passar a nossa eternidade com Ele. Comendo muito, se é que eu posso falar assim, desfrutando da presença dele. Então, se não tivesse cruz, a gente não ia ter essa chance, a gente não ia ter essa oportunidade. E vale lembrar para os pais também que isso é muito importante para a criança saber, para a criança poder ter consciência disso.
Ela falou que todo mundo que está assistindo, a Renata, mas nós dois também, né? Por favor. Nós dois também estamos nesse pacote. Muito bom. E Renata, e aí, você assim, a história da ressurreição, eu queria que você mencionasse um pouquinho, porque amanhã, por exemplo, às 6 horas da manhã, nós temos um culto lá na Igreja Batista, mas foi às 6 horas da manhã que aconteceu propriamente a ressurreição, né? Como é que foi essa historinha aí? Conta pra gente, aliás, não é uma historinha, é uma história com H. Com H. Sim, é a história mais linda, né? Eu costumo falar que é a história de amor mais linda de todas, porque não existe prova de amor maior do que a entrega e a renúncia de Jesus por cada um de nós. E essa ressurreição é a razão de cada um de nós estarmos aqui hoje, podendo comemorar, podendo nos alegrar nesse momento. E a história da ressurreição é muito gostosa de contar também. Os discípulos não esperavam que Jesus fosse ressuscitar, aqueles seguidores de Jesus não esperavam que ele fosse ressuscitar. E quando algumas mulheres foram visitar o túmulo de Jesus, elas perceberam que o lugar estava vazio e foram e anunciaram para as outras pessoas. E aí foi o momento em que Jesus reapareceu para os seus seguidores e fez uma promessa a cada um de nós. E a promessa foi que ele vai voltar. E é por isso que hoje a gente vive compartilhando essa história e queremos mesmo que vocês compartilhem com seus filhos, com seus amigos, porque queremos que todos conheçam, para que todos possamos esperar aí ansiosamente, porque a qualquer momento o Senhor vai voltar para buscar todos aqueles que têm Jesus no seu coração. Muito bom, essa história é emocionante mesmo, né? Você imagine, eu estava ouvindo essa história, lendo com a Marcela, com o Gabriel, e você imagine a hora que a Maria e Maria Madalena chegaram lá, susto, cara. Que emoção, né? Que emoção de chegar lá e o túmulo está vazio, né? E o túmulo está vazio, todo o significado. Eu gosto de entender os discípulos porque eles eram gente, sabe? Gente, sabe? Gente que então, certamente tinha dor, tal, é a nossa cara. É a nossa cara, né? De gente. Quer dizer, ter dúvida, será que vai acontecer, sabe? Será que vai acontecer mesmo? Aí, e tanto assim, sabe, que Maria e Maria Madalena voltaram e falaram para ele, ó, o túmulo está vazio, minha gente. Quem foi em seguida lá foi o Pedrão. Pedrão que era, né? Ele foi lá para conferir. Ele foi lá em seguida para conferir. E ele que já tinha tido algumas experiências aí, cortou a orelha do soldado que ameaçou e tal. Depois falou assim, olha, ele é gente, né? Não tem nada a ver comigo não, mas olha, não conheço. E aí, na hora que falaram assim, eu acho que ele nem fez nenhum comentário, sabe? Ela falou, eu quero ver se essas mulheres estão falando mesmo a verdade. E saiu pelo canto e foi lá para ver se realmente Jesus não estava mais lá. E a hora que ele chegou lá, a surpresa foi grande, né? Olha, realmente não estava. Aí foi aquela euforia, ele voltou e falou, ó, realmente é verdade o que as mulheres estão falando aí. E realmente aí Jesus está vivo. E é por isso que a gente está aqui vivo, uma esperança danada, uma esperança absoluta de que realmente essas coisas aconteceram a nosso favor. E como a Renata bem mencionou, isso significa que há esperança em nós dessa próxima vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, para fechar aí o programa. Mas nós estamos igual a esses discípulos. Será que vai ter a segunda vinda? Será, dentro dessa confusão desse mundo todo aqui, será que vai ter a segunda? Vai ter, gente, porque está escrito, teve a primeira, vai ter a segunda, você não tenha nenhuma dúvida disso. Portanto, prepare-se. Portanto, é melhor a gente conversar sobre essas coisas e o nosso coração se sensibilizar. Eu gosto de uma frase assim, de que quando Jesus estava lá, em meio aos milagres, alguém olhou para ele e disse, aumenta a minha fé. É isso que a gente realmente precisa que aconteça na nossa vida, para a gente transmitir isso legal para os nossos filhos, né, Renata? É isso mesmo. Certinho, né? Certo. Tá bom. Vambora? Nós temos sorteio. Nós estamos esperando. Belezinha, tá indo buscar lá rapidinho. Nosso salva-vidas. Você sabe por que
Jesus, assim, isso aqui é um parêntese. Você sabe por que que Jesus... Sabe, Renata? Por que é que Jesus chegou para Pedro e falou assim, você me ama, Pedro? Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro? 3 vezes. 3 vezes. Você sabe? Sabe por quê? Por quê? Porque ele tinha curado a sogra de Pedro. Tinha que ter a confirmação, né, Pedro? Pedro, mesmo assim, ainda Pedro, mesmo assim, você me ama? Não, eu também. Fala assim da sogra, tudo. Sabe que as sogras, a maioria são vós. E aí a gente começa a se complicar quando a gente fala isso, sabe? Nossa, olha aí, Renata, quantos telefonemas. Todo mundo te assistindo, Renata. Olha, Débora, olha aí. E nós vamos aqui pedir para essas duas, tira um cada um. É um Força aí, Débora. Vamos ver para quem vai primeiro. Pode falar aí, Débora. Luiz Antônio Marques Garcia. Só o final do telefone. 2808. 2808. Ele ganhou, então, repete aí, Débora, como é que é? Luiz Antônio Marques Garcia. Luiz Antônio Marques Garcia ganhou um Kit Kat. O outro Kit Kat vai para quem, Renata? João Paulo Clécio. João Paulo Clécio, final do telefone? 9624. 9624, valeu. Os homens aí estão... E agora, doutor, vai mais um agora. Mais um, vamos lá, Renata, mais um aí. O especialidades. Que era meu sonho de consumo, já não é mais. Já ganhei um. Agora saiu uma menina. Maíra da Silva. Maíra da Silva. Tinha que ser mulher para ganhar um grande, né? Claro, porque há uma necessidade maior das mulheres do chocolate, né? Você fala de energia, elas têm mais energia e tal, né? Acho que é por isso. É, muito bom. Vamos repetir os 3 nomes aqui. Maíra da Silva, o ovo de Páscoa especialidade, João Paulo Clécio e Luiz Antônio Marques também ganharam aí o Kit Kat da Nestlé. Agora, tem um ovo de Páscoa, Marcos, que eu quero fazer um presente para uma menina que tem uma doença assim importante e por isso está sempre com a gente no ambulatório, teve algumas dificuldades e terça-feira no ambulatório lá da Universidade de Marília, ela reclamou, olha, eu queria tanto ganhar um ovo de Páscoa e tal, e aí nós resolvemos aí entregar o ovo. Vamos ver se ela está assistindo mesmo, hein? Doutor, então quer dizer que aquela expressão, quem não chora, não ganha, não mama, é verdade, é verdade. Porque a Francine chorou tanto. Francine Guerra de Oliveira. Se eu estiver trocando, é Francine de Oliveira assim, Guerra. Francine é o nome da minha filha, de número 1. Número 1. Não é assim? Mas é a Francine Guerra de Oliveira. Francine, se eu estiver trocando, é Francine de Oliveira Guerra. Eu tenho que falar bem alto, sabe? Bem alto. Pedir para a mãe dela aumentar lá o volume do televisor. Por quê, doutor? Porque a gente fala com a mãe dela, tem assim uma dificuldade. Então, Francine, pede para a mamãe aí aumentar o volume do telefone que você ganhou, olha aqui, ó. Da televisão. E você ganhou aqui esse ovo de Páscoa, tá aqui na televisão, você pode vir buscar a partir de agora e você aí ganhou esse ovo de Páscoa para passar um domingo de Páscoa aí bem legal. Francine Guerra de Oliveira ou Francine de Oliveira Guerra, se eu estou trocando, é a nossa paciente lá da Universidade de Marília e que está ganhando um ovo de Páscoa desse também. Pronto, fechou. Fechou? E olha, o tio Hélio tá mandando beijos para Débora e para Renata. Tá aí. Um beijo também. Mora Beijo, no coração. tio Hélio. Tá morando pelo André. Muito bom. Vamos lá, Marcos? Vamos lá. Débora, muito obrigado. Renata, muito obrigado. Foi muito bom. Eu tenho certeza que Deus usou vocês para dar uma saboreada ali no coraçãozinho daquela família que junto com o ovo de Páscoa que o nenenzinho vai ganhar também uma oração, uma situação espiritual aí de reforço para que a família tenha uma Páscoa aí muito espiritual na presença de Jesus. Obrigado a vocês. Amém. Obrigada. Vamos nessa então, e claro, lembrando sempre, né, doutor, o nosso versículo. Nós, nessa tarde, agradecemos mais uma vez que você aí como telespectador, como família, como vovó, né, como vovô, tá, e como mamãe, papai e o titio junto aí, esteve com a gente nesta tarde de sábado aí com o programa O Mundo da Criança. Nós lembramos a você que vale a pena, ensine o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos vocês. Ótima semana a todos nós, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.